gostaria de falar hoje um pouco sobre como tomar decisões. Então, para todas as coisas que nós devemos tomar as decisões, elas devem ser ditas em duas partes, ou pelo sim ou pelo não, ou pela direita ou pela esquerda. Em outra parte, na palavra de Deus, diz que às vezes na decisão da nossa vida nós temos que escolher a porta larga e a porta estreita. Não existe a porta média. É a porta larga ou estreita. Você vai olhar e falar assim: eu vou por essa porta que é larga, ou vou por aquela estreita que é mais difícil. Então, em todas as nossas decisões, haverá momentos em que você vai perceber que uma das respostas é muito fácil. Ela se propõe a ir uma porta bem mais larga, mas a outra decisão do outro lado, ela é estreita e ela é difícil de ser tomada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes nós ficamos falando assim para alguém que está saindo, parente nosso de casa, filho, esposo, né, vai em tal, cuidado, hein, cuidado. Mas na verdade, tudo que nós fazemos, onde quer que nós estejamos, nós sempre estamos correndo riscos. Ficar em casa é correr riscos. Sair de casa é correr riscos. Por quê? Porque nós precisamos entender que justamente porque nós não temos o controle da nossa vida e nem as variáveis que controlam o nosso viver, nós não temos controle sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor, sobre os fatos que estão ao nosso redor, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos controle de nada. Malemar, nós temos controle de nós mesmos. Malemar. Né? Então, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Diz lá em Mateus 6, 27. É a pergunta que faz lá. Quem de vocês pode acrescentar uma hora da tua vida? Se é que você tem controle de alguma coisa. Essa vulnerabilidade e essa fragilidade da vida humana, elas nos assustam às vezes. E no meio dessa confusão, desse caos, ou seja, as coisas aleatórias da nossa vida, desses eventos que a gente não explica e nem consegue controlar. Então existe uma coisa que está em nossas mãos, que é a responsabilidade de tomar as nossas decisões. Onde temos que fazer escolhas, nós temos que decidir. Deus nos criou com a capacidade de decidir. Nós temos que decidir o tempo inteiro, amados. E para tomarmos decisões corretas, nós precisamos o quê? De conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento, nós vamos viver tomando decisões erradas. Coisinha simples. Muitas pessoas vêm pedir para a gente orar porque ele está desempregado e precisa arrumar um emprego. Pastor, ora por mim, tal, e às vezes até manda currículo para a gente, que a gente tem muito conhecimento. Às vezes você olha o currículo da pessoa, a pessoa não fez um curso, não estudou, não tem formação, não tem nada. Eu vou arrumar emprego de quê que esse fulano? Né? Por quê? Porque quando lá no passado ele tinha a oportunidade de estudar, ele decidiu não estudar. Coisinha simples. Coisa que meu pai sempre falava, né? Meu pai sempre falava, e para mim e para meu irmão: filho, se estudar, sua mão vai ser fininha. Se não estudar, quão grandes calos você terá na tua mão? Ou seja, só vai trabalhar em serviço braçal. Essa é a decisão que nós tomamos desde lá, quando a gente nem tinha entendimento. Aqueles que foram sábios na sua adolescência tal, e obedeceram ao seu pai, o pai falou: vai estudar. E pegaram no caderno e pegaram e estudaram, são alguém hoje. Pelo menos não estão sofrendo muito. Mas foi uma decisão tomada lá. E as decisões, elas refletem coisas de 10, 20, 30 anos da data que nós tomamos as decisões. Então, o que temos que fazer é assumir as rédeas da nossa vida, tomar o controle da nossa vida, tomar decisões, fazer escolhas das mais simples até as mais complexas.
Mas a grande questão é que a gente não sabe decidir. Essa é que é a grande verdade. Por causa das nossas más escolhas, muitas vezes entramos em problemas terríveis. Porque também nós somos muito inconstantes. De manhã nós queremos uma coisa, à tarde já queremos outra, já não está pensando na mesma coisa. Então vivemos nessa confusão de sentimentos, de pensamentos, ideias e opiniões, e não sabemos o que fazer. A palavra de Deus fala que nós temos que orar, orando para saber a vontade de Deus. Senhor, mostra a sua vontade. Não se choque, mas não funciona totalmente desse jeito, porque tem momentos que Deus deixa para você decidir, Ele não está tomando decisão. É obrigação, Deus não tem que estar interferindo. Eu não vou chegar, Deus, será que eu saio para pagar minhas contas ou eu fico em casa descansando? Deus não está nesse negócio. Isso é uma coisa que as contas, quem foi que arrumou você que resolva, porque a decisão foi lá quando você fez a compra. Então muitas dificuldades existem quando a gente acha que Deus tem que tomar todas as decisões da nossa vida, e não é isso que acontece. Então você ora, Deus mostra a sua vontade, e muitas vezes você sente que Deus não fala nada. Não é mesmo? Deus não fala nada. Primeiro você se frustra, depois você se culpa, fica indeciso, acaba até ficando meio com raiva. Enquanto você está orando para saber a vontade de Deus, a vida está passando, amado. Nós temos que saber o que orar para tomar decisão, porque existem decisões que Deus deixou para nós, não deixou para Ele. Coloco diante de ti o bem e o mal. Escolha o bem para que vivas. Então a dica está aí, Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Está aí, ó. Escolha o bem para que vivas. Quando Deus não fala claramente o que quer que você faça, você está livre para fazer o que quiser. Primeiro ponto. Inclusive dizer não, por minha conta e risco. Não fique parado, tome uma decisão, faça as suas escolhas. Mas não é qualquer coisa. Então eu vou tomar a decisão de fazer algo errado, muito errado. Não é isso. Deus já falou pela palavra que não é isso que Ele quer que você faça. Mas se a vontade de Deus for inversa à sua decisão, aí Ele pode usar, por exemplo, a baleia de Jonas para mudar o destino da sua decisão. Mas se a gente comparar agora com Jonas, nós vamos sentir que o Jonas também foi tocado, e o Espírito Santo de Deus falou a Jonas, falou assim: Jonas, desce lá em Nínive e prega isso, que aqui eu vou destruir, porque aquela cidade está incrédula, não crê mais, tem ídolos, tem um monte de situação. Então você desce lá e você prega. O que aconteceu com Jonas? Com Jonas, que recebe a função e tem sua própria interpretação, e essa interpretação recebida, ele diz assim: não, eu não vou para lá não. Você acha que alguma vez você fez isso? Deus falou com você tal coisa, você sentiu no coração, aí você olhou para aquela decisão que Deus te deu e você interpretou erroneamente e diz assim: eu não vou para lá não, eu não concordo com isso não. Eu não concordo. Quantas vezes, irmãos, na igreja, vocês que são mais antigos na igreja, né? Dentro da igreja mesmo, às vezes o pastor quer fazer uma campanha, quer fazer um negócio, um projeto, e de repente no teu coração você fala: isso aí não vai dar certo não gostei desse plano não. O pastor quer mudar, quer fazer isso, eu gosto mais do jeito que era. E você, sem perceber, você faz que nem Jonas, você começa a remar contra. Sabe, você começa a não ajudar, e aqueles que querem ajudar, você começa a falar: você está ajudando lá, mas eu não vou. E você acaba fazendo, sabe o quê? Você acaba interferindo naqueles que querem ajudar, na decisão daqueles que decidiram ajudar, e você enfraquece a decisão deles por causa da tua opinião que é contra. E aí nós incorporamos ali a decisão de Jonas. Não, eu não vou por esse caminho.
Amados, isso é um perigo para nós. Porque a história de Jonas está aqui, né, nessa palavra para mostrar para nós que muito cuidado quando nós vamos remar contra algo que Deus está querendo fazer. Quando nós vamos ser contra aquilo que Deus está querendo fazer na igreja. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque virá consequência. E a consequência não é boa, não. Foi bom andar dentro da barriga do peixe que nem Jonas? Não deve ter sido bom, não, irmão. Você já parou para pensar lá dentro da barriga do peixe como é que foi? O ar para respirar acho que era o mínimo. Só tinha uma bolsa de ar lá dentro, ele inalava ali. Aquelas entranhas, aquele negócio. Só mar para todo lado. Quantos dias ficou? Deus não quer o nosso mal, Deus quer o melhor para a gente, mas as nossas decisões, aquilo que eu falei, essa tomada de decisão, eu preciso entender isso, eu preciso colocar isso em prática na minha vida, eu preciso levantar todas as manhãs e dizer, Deus, me ajuda a tomar decisão, porque eu não sei tomar. Muito cuidado quando a gente julga algo. Jonas estava julgando aquele povo. Deus já tinha amor por aquele povo. Deus tinha amor pela igreja. Sabe, muito cuidado quando a gente pega, às vezes, na igreja, né? Não, nós aqui é muito tranquilo, muito unido, né? Mas uma igreja maior, às vezes o irmão olha o outro lá, vê o outro lá, eu não gostei daquele irmão, não, olha o jeito que ele veste, olha o jeito que ele se penteia, olha o jeito que, não sei o quê. Sabe, arruma o nariz dele é torto, o óculos é redondo, sei lá. E a gente encana com a pessoa e pega aquela má impressão e não reconhece que ele também requer de Deus a graça. A graça de Jesus está sobre a vida dele. E nós caímos nessa e nós podemos andar dentro do peixe por causa disso aí. É um alerta. Se Deus determinou algo, amados, vai fazer acontecer. Eu não vou mudar a história de Deus. Eu não vou mudar as decisões de Deus. Quando Deus quer que Jonas vai lá em Nínive pregar, ele vai pregar em Nínive, ponto final, do jeito que ele vai, ou no peixe ou no barco. E o que nós somos melhor que Jonas? Né, amados? Cuidado com as decisões. Cuidado com aquilo que a gente vai decidir. Né? Com aquilo que a gente vai mudar. Isso significa que planejar é bom, nós precisamos planejar as coisas. Porque existe um mal no meio dos evangélicos, alguns, que tudo se fala em nome de Deus. Não, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo. Eu vou lá porque Deus mandou. Cuidado. Quando eu encontro alguém que fala muito assim, que Deus mandou, Deus falou comigo, eu fico já com o pé atrás, porque pelo que a gente lê e conhece a palavra de Deus, Deus falou com Moisés, e o máximo que Moisés pôde ver de Deus foi assim a glória dele entre as pedras ali escondidas. Ele viu a glória de Deus e o seu semblante ficou, né, florescente. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Percebe? Olha como que o apóstolo Paulo se movia, tomava decisões. Olha, eu quero fazer isso, planejo, irei, vou passar, tal, e aí no final a palavra, se o Senhor permitir. Seria bom a gente utilizar mais essa palavra, né, nos nossos planos. Valores éticos. Não force maçaneta para entrar, você vai se dar mal. Forçar uma entrada na base da mentira, a verdade vai prevalecer e vai explodir em você. É melhor não ter do que ter do jeito errado. Preste atenção no preço que você está pagando para ter isso que você quer ter. Se você quiser transgredir para chegar lá, aí você vai ter que assumir os resultados. Quando Paulo fazia as suas decisões, ele colocava o seu planejamento, as suas prioridades. Porque ele colocava no seu plano, mas quem abria as portas era a mão de Deus. Paulo, como você faz para escolher entrar ou não entrar? Terceiro, a paz dentro de si. Você já tomou decisão que você vai tomar decisão, mas você não está sentindo aquele negócio bom que você tomou? Sabe, você vai escolher um pedreiro para a tua casa. Vamos falar que coisa normal, né?
Você vai escolher um pedreiro para trabalhar na tua casa. E aí você conversou com ele, tratou com ele, não sei o que, tratou o valor, tratou dia, tratou hora, e ele virou as costas, você ficou com aquele, rapaz, eu não estou sentindo paz nesse negócio. Isso aí não vai dar certo. Não sei se já aconteceu isso com você. É o Espírito Santo de Deus falando no teu coração, te dando o quê? Esclarecendo aquilo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por isso que quando nós terminamos de orar, o que nós falamos? Em nome de Jesus. Então, a paz de Cristo, ela seja o juiz dos nossos corações. Quando nós estamos em Cristo, Ele vai ser o juiz, Ele vai julgar. E aí você vai ver como que é sério esse sentimento que quando você está sentindo no coração, Deus está colocando no seu coração, que aquilo não vai dar certo, é Deus falando. É Deus falando. Então, uma época eu tinha um carro que eu comprei para negociar, né? Eu comprei e eu colocava ele de aluguel. O cliente número 1 que eu tinha era justamente os irmãos. Fecharam comigo toda segunda-feira. Eles tinham que ir para São Paulo numa reunião de pastores, e o meu carro era grande, e eles gostavam de viajar com ele. Então toda segunda-feira eu terminava o culto da igreja, eu passava lá no Universal, deixava o carro, eles iam embora e tudo bem. E aquele negócio dentro de mim começou a me preocupar, e eu comecei a sentir um negócio esquisito. E aí eu fui lavar o carro, olhei debaixo do carro, os caras tinham roubado o step, sabe que é aqueles carros, a Blazer tem um step debaixo. E eu olhei e percebi que estava sem a falta do step. E eu fiquei mas aquele negócio estava dentro de mim. Eu estava lavando o carro e o negócio não estava bem. Eu falei, eu não estou legal. Aí eu comecei a perceber, falei assim, não é para os caras viajar. O step os caras roubaram. E não é para os caras viajar. Aí ele ligou para mim. Tudo bem aí, então, você passa lá na igreja para deixar. Falou, não vou alugar o carro esse fim de semana. Não, você está brincando, você não vai alugar. Não, porque eu não vou, porque roubaram o step, vocês não podem viajar sem step. Minha desculpa foi essa, né? Um step emprestado e vão viajar. Não, você não vai viajar, e não vai, aquela pressão. E como era um contrato que tinha, eu peguei e cedi. Aí, mas o coração ficou apertado. Eles foram, saí da igreja, passei lá, deixei o carro, vim embora. Quando foi 4 horas da manhã, o telefone tocou. Estava uma chuva. Eu pulei da cama e falei, é o carro. Mas não deu outro. Peguei os caras lá do outro lado, ligou, falou assim, olha, nós rodopiamos na pista, batemos aqui no guarda-rei, estamos aqui, o que nós faz? Aí eu lembrei do dia anterior, Deus tinha me avisado. Bom, moral da história, para curtar a conversa, o carro deu perca total. Uma batizinha simples, ele só entortou a roda assim, mas sabe o que aconteceu? Ele torceu o carro. Agora, eu fiquei pensando depois, amados, se eu sou assim com Deus, eu bati o pé aqui, falei, você não vai viajar e pronto. Deus falou comigo, Deus está dando esse sentimento, não é para viajar e pronto. Não, então não vamos cancelar o contrato. Cancela o contrato, fala o que você quiser, mas que vocês não vão viajar, não vão. É isso que Deus fala conosco. Deus diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. O que é não conhecer? A gente conhece a letra, mas a prática é diferente. Então, amados, tomar decisões é sério. E principalmente quando Deus está falando com você, está dando aquele sentimento, isso não vai dar certo. Preste atenção naquilo que está no teu coração, porque Deus fala por sentimento, Ele fala aqui no nosso intelecto, Ele coloca aquela coisa aqui dentro de você começa a sentir. Existem vários relatos de pais que seus filhos vão sair à noite, o pai sente esse negócio dentro, você não vai sair não, mas eu vou, não vai, deixa o filho ir, o filho morre, o filho se envolve no acidente, se quebra todinho,
Mas o pai tinha sentido, Deus já avisou ele, estava ali. O que é que faltou? Faltou coragem para... Não, Deus falou, está falado. E é esse o nosso problema de tomar decisões. Às vezes, quase sempre, ou sempre, eu posso dizer assim, sempre, Deus vai colocar no nosso coração quando a coisa vai dar errado. Porque Deus cuida de nós, Deus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor para a nossa casa, Deus quer o melhor para a nossa vida, porque nós o quê? Nós não declaramos que Ele vai dirigir a nossa vida? Quando nós aceitamos Jesus, Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai decidir a minha vida, o Senhor vai resolver a minha vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas vou viver para Ti. Eu não disse isso, não declaro isso nas músicas que nós cantamos. Todos os dias nós declaramos isso, que nós vamos viver dessa maneira, Deus tomando decisões. E aí, quando chega na hora dessa, Deus toca no coração, a gente fraqueja. A gente não tem pulso. A gente não toma decisão. Então, amados, perceba se a paz é em volta de você com a sua decisão. Perceba isso. Perceba se as pessoas próximas estão em paz com a sua decisão. Perceba, deixe a palavra de Deus julgar a sua paz. Planeje, mas sempre tenha Deus nas suas decisões. Coloque Deus. Acostume a dizer, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, eu vou te visitar. Coisinha simples aqui, né? O apóstolo Paulo eram as visitas dele. Mas mesmo nas visitas dele, se o Senhor permitir, eu irei. Quanto mais nas coisas mais. Então Paulo sabe que no fundo mesmo, quem preside a vida dele é o Senhor. Apesar de tantas escolhas que temos que fazer, tudo está nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos ter sempre. É o que nós lemos lá, o primeiro capítulo nós lemos lá no começo, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie o quê? Em seu próprio entendimento. Não acho que você... Irmãos, tem gente que é muito assim, eu vou falar uma palavra aqui, convencido. Ele acha que ele sabe todas as coisas. Tem pessoas que é impulsionado a isso, né? É até difícil conviver com essas pessoas. Tudo tem que ser do jeito dele, porque só o jeito dele está certo. E é difícil. Mas essa pessoa que toma essa decisão precisa cuidar. O Senhor tem a última palavra na minha vida, sempre. Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. Vamos repetir comigo? Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. Você pode ter intenção de fazer. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele planejou viajar, vou planejar. E Deus apoia isso aí. Agora, quando você fala assim, eu vou, aí Deus olha para você e fala, por de quem que você vai? Não é Deus que manda na tua vida? Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou querer tal. Eu fico imaginando Deus olhando assim, então vai, filho. Vai nessa tua força. Mas quando eu falo assim, eu estou planejando, eu estou querendo ir. Se o Senhor permitir, eu gostaria de ir. O que é isso? É intenção. É diferente de eu falar, eu vou. Estou planejando, eu estou planejando e eu estou planejando. Tudo no seu lugar. E se Deus não aprovar, amém. Não, canta aquela música. Se Deus quiser. Se não quiser, continua sendo Deus. Eu já contei a história deles aqui para vocês, não sei se vocês sabem. Uma família muito pobre. Muito pobre. E a mãe deles se converteu e os irmãos abraçaram, e é papel da igreja, né, sustentar, e a igreja sempre estava lá sustentando cesta básica, uma coisa e outra que eles precisavam. Todas as vezes que tinha uma festa, alguma coisa, convidava todos eles para ir, ia lá, buscava ele de carro, levava lá nas festas, tudo, e honrava eles, e eles ficaram muito agradecidos e foram se convertendo, todos eles. E chegou o dia de Natal, o Natal que teve lá,
E sabe como é que é as correrias de Natal? Cada um com as suas famílias e tal, e vai se unindo, e vai uma coisa, e vai outra. E aí, o que aconteceu? Quando ele percebeu, ninguém lembrou deles no Natal. Ninguém convidou eles para ir almoçar, eles ficaram em casa sozinhos. E sabe como é que é? Família pobre, não tem nada. A mãe foi lá, fez um almocinho simples, foi lá, foi para a mesa, todo mundo murchinho. E o Adelino era mais novinho, né? Chegou assim: mãe, por que os irmãos da igreja esqueceram de nós? Fico pensando, né? O que passou no coração dele. Mano, os irmãos esqueceu de nós. Está todo mundo festejando, todo mundo com as suas famílias. Nós estamos aqui abandonados, não tem ninguém aqui. A mãe dele disse assim: filho, nós não servimos a Deus pelo que Ele nos proporciona, pelo que Ele nos dá. Não servimos a Deus porque os irmãos vêm trazendo nós para lá e para cá, porque traz cesta básica, porque nos ajuda. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Então eu não venho no culto porque o culto me oferece alguma coisa. Eu venho servir a Deus porque Ele é na minha vida. Eu cultuo Ele em qualquer lugar. Foi aquilo que eu falei, tem muita gente viajando hoje. Mas aonde você estiver, eu dei a recomendação domingo passado. Falei: irmão, aonde você estiver, se você estiver lá na praia, quando chegar domingo à noite, você vai, procura uma igreja, vai cultuar o Senhor lá na igreja, onde você estiver, não tem problema. Às vezes, Deus não pode nem abençoar a gente. Porque quando Deus abençoa, a gente desvia. Estava sem emprego, sem nada, tinha nada, estava no fundo do poço. Aí fomos lá, acompanhamos, o Senhor fez a obra, prosperou a vida dele. Sabe o que aconteceu? Agora ele tem muito trabalho, não tem tempo para Deus. Percebe, amados? Às vezes Deus não nos dá, porque se der, nós não vamos honrar a Deus, não vamos honrar pelo que Ele é. Nós precisamos honrar a Deus não porque Ele nos dá, não por aquilo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é na nossa vida. Percebe? Então as tomadas de decisões nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ser radical em prestar culto a Deus, ser agradecido com aquilo que Deus fez na nossa vida. Então nós precisamos honrar a Deus com o nosso culto. Quando chegar assim, domingo, precisa fazer, domingo eu não faço. No domingo, quando à noite a gente não pode fazer negociata. Isso é tomar decisão, amado. Né? Você não tem emprego, mas eu tenho emprego para você trabalhar sábado e domingo. Filho, domingo eu não posso. Domingo eu tenho compromisso. Porque quando a gente toma decisão, que nem Jonatas, né? Domingo, não, domingo posso. Aí Deus pode mandar a gente pro peixe, né? Viajar de peixe. Vamos cantar uma música aqui, mano?